Olá! Bom, hoje eu vou explicar o que é síndrome metabólica e como os nossos hábitos estão a gente cada vez mais doentes. Para quem não conhece, a síndrome metabólica é uma doença que a gente caracteriza pelo resultado de 3 doenças no paciente. Seria aí hipertensão, colesterol elevado e também o pré-diabetes ou a glicemia alterada, culminando também com um aumento da cintura abdominal. A base de toda essa doença é o que a gente chama de resistência à insulina. Então, a síndrome metabólica nada mais é que a insulina aumentada, levando a diversas doenças. No caso, essa 3, né? Seria a pressão alta, o diabetes, o colesterol. Eu tentei fazer um organograma para ficar mais fácil para o pessoal entender, mas de toda maneira é comum aí a gente pegar no consultório pacientes que descobri minha hipertensão e meu diabetes juntos. Eu descobri que eu tenho colesterol e diabetes. Eu descobri que eu tenho pressão alta, diabetes e o colesterol. E tá tomando 3 medicações ou medicações variadas para tratar essa mesma doença. O tratamento está correto. Realmente precisa aí tratar especificamente cada doença, mas eu acredito que a gente tem que tratar também a base da doença, que seria esse aumento da insulina. Mas para entender aí como é que funciona a insulina e como ela influencia no aparecimento dessas doenças, eu acho interessante a gente entender como ela age em cada órgão. Eu fiz um organograma para o pessoal entender, espero que vocês não notem a questão da minha escrita, mas seria então o quê? Então, aqui eu coloquei como base nosso hábito da alimentação, nosso hábito de exercício físico, se faz ou não faz, a questão aqui do estresse e a questão aqui do sono bom e o consumo de drogas, né, no caso o álcool, tá? Então, o que acontece aqui com a gente na nossa saúde? Quando a gente come, nossos alimentos, eles estão não saudáveis por um quesito que a gente chama de índice glicêmico. Os alimentos que a gente anda consumindo têm um índice glicêmico muito alto, ou seja, alimentação rica em carboidrato. Seja aí você comer muita massa, doce, refrigerante, cerveja, derivado de farinha, tortas, bolos, até mesmo fruta, tem um índice glicêmico de médio a baixo, geralmente, mas ela pode impactar na produção de glicose. Para explicar mais ou menos o que a insulina faz, e vocês entenderem por que é importante dessa parte, é que quando a gente tem um aumento do açúcar no sangue, a insulina vai agir no nosso sangue, fazendo com que essa glicemia, cada vez ela se abaixe. Eu vou explicar aqui certinho como que seria esse tal do índice glicêmico, só para você entender como é que funciona a insulina. Eu não vou explicar todo o mecanismo, né, porque eu já expliquei em outra live, mas seria o quê? Então, alimentos com índice glicêmico muito alto faz com que suba demais a glicemia. Isso faz com que os níveis de insulina tenham que se elevar para poder abaixar. Então, os níveis de insulina ficam muito altos nesse sentido por um tempo prolongado, fazendo com que abaixe. Para explicar aí o que é diabetes, para vocês entenderem, o normal é a gente colher o sangue. Depois de 2 horas, o normal é a glicemia ela voltar à estaca normal. Já no paciente que tem diabetes, a gente colhe o sangue, daqui mais ou menos 2 horas, esse nível de glicemia fica persistentemente elevado. Então, isso é a explicação de como a insulina vai agir no processo de abaixar a glicose. Para vocês entenderem aqui no organograma, eu vou substituir a palavra insulina por açúcar ou por glicose para ser mais fácil entender. Então, a insulina vai ser igual mais ou menos a açúcar ou glicose, alimentos que tenham glicose alta. Como que a insulina vai agir? A insulina, ela é um hormônio, além dessa função ali de controlar os níveis de glicose, ela atua em 3 locais, em vários locais, na verdade, no fígado, no músculo, no rim, no sistema nervoso periférico e também no vaso sanguíneo, ou seja, ela é um hormônio que atua em várias frentes. Doutor, você está enrolando, o que eu tenho que saber para controlar minha pressão alta e meu colesterol? Então vamos lá. A insulina, ela é
acontece que quando o paciente tem resistência à insulina, ou seja, nesse caso, o paciente tem insulina muito alta. Tendo insulina muito alta, ela vai fazer com que ocorra alterações no nosso órgão. No rim, o que vai acontecer no rim é que insulinas elevadas vai causar que a gente retenha sódio, ou seja, retenha sal na nossa corrente sanguínea, no caso no rim. O rim ele é responsável por jogar o sódio para fora, e quando a insulina está muito elevada, esse sódio ele não consegue ir embora. Quem já não ouviu do médico falando que precisa controlar o nível de sal, porque pode aumentar a pressão? Então, o que vai acontecer? Se você não controlar o seu nível de insulina, por mais que você tenha uma dieta com baixa ingestão de sódio, o rim é responsável por jogar fora o excesso de sódio que você consumiu. Só que se você está com um rim muito funcionante, puxando esse sódio que era para ser jogado fora, para dentro novamente da corrente sanguínea, vai fazer com que você eleve a sua pressão. Isso é o mecanismo que explica o porquê a pressão sobe no paciente que tem insulina alta. Além disso, o sódio, ele retém água. Então, não sei se vocês retêm H2O, né? Então, ele retém água. Então, não sei se vocês percebem, mas quem abusa muito de carboidratos em uma refeição, aí foi nas férias, comeu um monte, e nota que ganhou 2 ou 3 quilos. E acha, putz, eu comi demais, ganhei muito peso. Mas aí aperta a perna, tá inchado. Na verdade, o que ele ganhou não foi aí gordura, foi água. Porque a insulina estava muito alta, porque abusou, né, de carboidrato, fez com que aí esse tenha uma restrição hídrica, por consequência também pode ter aumento da pressão. Doutor, isso explica uma parte da hipertensão, não vai explicar tudo. Outra parte da hipertensão é que a insulina vai agir no sistema nervoso periférico. A gente chama de sistema nervoso autonômico, vai ativando o sistema nervoso simpático, SP. O que é esse tal SP? SP é o sistema que controla aí a noradrenalina, é o hormônio do estresse, né? O hormônio que faz com que o nosso vaso sanguíneo atue, causando uma vasoconstrição nele. Então aqui, por consequência, a insulina atua lá no vaso sanguíneo, fazendo com que o vaso fique menor. Por lei aí, né, se a gente tem aí um sangue correndo num vaso maior, a pressão é menor. Se a gente estreita essa pressão do sangue num vaso menor, vai fazer com que a pressão ela aumente. Então explica a hipertensão por esse mecanismo da insulina agindo, aumentando a ativação do sistema nervoso simpático e causando o aumento da pressão por diminuição do vaso sanguíneo. Além disso, a insulina alta vai fazer com que isso é da pressão. A insulina alta, na verdade, corresponde a açúcar elevado. E o açúcar alto também, ele é irritativo, ele produz estresse oxidativo, que a gente chama. E esse estresse oxidativo consome uma molécula que a gente chama de óxido nítrico, NO. Qual que é a importância do óxido nítrico? É que ele ajuda também a vasodilatar o sangue. Então, por dois efeitos, açúcar alto vai fazer com que o vaso sanguíneo não se contraia muito bem, quer dizer, não vasodilate, e isso vai aumentar a pressão. Isso é a explicação do porquê a hipertensão vai causar o aumento... Isso é a explicação porque a insulina vai causar o aumento da pressão. Já então, a insulina, em relação à questão da produção de gordura, como que ela vai agir? Como eu falei, a insulina tem esse papel de estocar o açúcar que você comeu e está em excesso na corrente sanguínea em alguns locais. Ele vai guardar em 3 locais. Vai jogar dentro da célula para ser usado como energia, vai jogar no músculo para ser armazenado como reserva, que a gente chama de glicogênio, e vai jogar no fígado como reserva, que a gente chama de glicogênio também. Sobrou ainda açúcar em excesso, o corpo não joga fora esse açúcar não. E o fígado é responsável por pegar essa quantidade de açúcar e transformar em gordura. Principalmente se os níveis de insulina estão elevados, vai acontecer um fenômeno que é inibição da lipólise também, que é a quebra da gordura, tá?
Então, o que isso vai acontecer? Então, a insulina em níveis altos, principalmente o nível do açúcar, vai fazer com que esse açúcar vai lá para o fígado. Então, o açúcar foi lá para o fígado. E o fígado, em resposta, vai acumular glicogênio. Aí tudo bem, não vai dar problema nenhum. Só que sobrou açúcar ainda, o fígado vai produzir colesterol. No caso, triglicerídeos. E esse triglicerídeos, ele é mandado para os órgãos, causando um aumento da gordura subcutânea e também aumento da gordura visceral. Qual que é o problema em relação a isso? É que você vai ver o paciente que tem aí insulina alta, chamado síndrome metabólica, vai ter o triglicerídeos alto e vai ter o HDL baixo, por causa desse efeito da insulina na questão do fígado. Então vai ter o triglicerídeos altos e o colesterol bom baixo. Além disso, vai encontrar o colesterol ruim alto também. Isso é porque você tem muito açúcar no sangue. Tendo muito açúcar no sangue, você está muita insulina. Tendo muita insulina, você vai jogar açúcar dentro do fígado. Fígado sobrando em excesso vai transformar em colesterol, triglicerídeos aumentados, HDL baixo e LDL reduzido. Isso explica o fenômeno que a gente chama do colesterol elevado no paciente que tem aí síndrome metabólica. Doutor, então você já explicou já pressão e o colesterol. Como você vai explicar o diabetes? O diabetes é explicado nada mais, nada menos, porque o excesso de açúcar no sangue faz com que as células produzem muita insulina. Produzindo muita insulina, as células elas não vão responder mais à insulina e vai fazer o que a gente chama de resistência à insulina. Vai chegar uma hora que o seu pâncreas, coitadinho, ele não vai conseguir mais, vai mandando insulina, o pâncreas está aqui, ficou feio, né? Pâncreas. Ele produz insulina, só que vai chegar uma hora que ele não consegue mais aumentar a produção. Então vai chegar uma hora que vai sobrar esse açúcar em você, aí começa a surgir o diabetes. Eu deixei isolado o músculo, mas como eu expliquei, o músculo é uma reserva de açúcar. Então o açúcar vai lá no músculo e é armazenado lá como glicogênio nesse sentido. E o glicogênio, então, ele vai fazer com que o seu nível de açúcar vai abaixar. Como que você tem que tratar, então, em relação ao exercício físico? Como eu falei, a insulina joga nesses 3 compartimentos, a célula não dá para como a gente ficar maior, e o fígado, se a gente quiser jogar mais açúcar dentro do fígado, vai virar gordura. Só tem um compartimento que a gente consegue modificar. Esse compartimento se chama músculo. Se a gente tem uma grande quantidade de músculo, a gente consegue absorver melhor o impacto das refeições muito calóricas. A gente consegue pegar com que esse açúcar ele entre no nosso sangue, mesmo a gente abusando, não vai causar uma elevação tão grande. Outra forma é que a gente, fazendo exercício físico, a gente vai acabar consumindo esse açúcar que entra lá no músculo, fazendo com que essa reserva de glicogênio vai cada vez abaixando. Isso vai caber mais açúcar cada vez mais lá. Então, por isso que é importante você exercer exercício físico. Então, essas 3 doenças estão explicadas, né? A pressão, por que a insulina alta ocorre, o colesterol e o diabetes. E agora, ficou o estresse e o sono bom. O que isso tem a ver com a questão da insulina, né? No caso, o estresse vai aumentar os níveis de cortisol. Os níveis de cortisol vai atuar aqui no vaso sanguíneo, causando também vasoconstrição. Efeito direto? Na verdade não. É o sistema nervoso, cortisol vai ativar o sistema nervoso periférico, que é o da adrenal, né, que é esse do estresse, que a gente chama, e o estresse vai causar essa vasoconstrição. Então você, ficando estressado, vai aumentar o nível de cortisol. Além disso, o aumento do cortisol ele vai influenciar também em relação à resistência à insulina. Vai piorar essa resistência à insulina. Então, isso vai dificultar. Outra forma aí que o cortisol atua, o cortisol, ele também pelo fato de a gente estar estressado, indiretamente a gente vai ter uma perda de prazer, ou aí uma falta de vontade, né, de exercer exercício físico nesse sentido. Então, ele se correlaciona nessa parte. Já a questão do sono bom,
Também, se a gente dorme mal, os níveis de cortisol são aumentados. Então, a gente fica mais estressado porque dorme mal, nesse sentido. Mas o sono bom vai influenciar dois hormônios, que eu não pus aqui, que é a grelina e leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se a gente tem aí o grelina é a questão do apetite, leptina é da saciedade. No caso, quem dorme mal vai ter o hormônio do apetite aumentado e o hormônio da saciedade diluído. Isso vai traduzir em quê? Em fazer com que o paciente coma mais, porque ele está com um apetite bom, aumentado, e não vai se sentir saciado. Principalmente alimentos o quê, né? Quem dorme mal vai querer comer comida saudável? Geralmente não, vai querer comer coisas alta em teor de açúcar. Isso vai piorar cada vez mais. Então são os nossos hábitos que estão deixando a gente doente. Ficou meio bagunçado esse organograma. Eu imagino que deu para entender. Se ficar alguma dúvida, podem me perguntar. Eu vou tentar traduzir para vocês como que vocês têm que cuidar da sua saúde para evitar essas 3 doenças de uma tacada só. Como que eu traduzo, então? O semestre da pressão, cada um vai atuar em uma área que causa o aumento da pressão. Esqueci de avisar. Mas aí, em efeitos, né? O losartana vai agir aqui no rim, nessa parte, no sistema renina-angiotensina-aldosterona. O amlodipino vai agir aqui no vaso sanguíneo, né? O carvedilol vai agir lá no coração, alterando o sistema nervoso simpático também, tá? Então, medicação vai atuar aqui e aqui, losartana e amlodipino. A simvastatina vai atuar aqui na questão do fígado, na questão do colesterol. O glifage vai atuar na questão aqui do açúcar, vai deixar seu fígado menos resistente, vai diminuir a resistência à insulina. Traduz isso, doutor. Todas essas medicações vão estar na base, quer dizer, vão estar no efeito final da insulina. Mas a medicação que vai ajudar a você diminuir a insulina não existe. Teria só alguns princípios. É você mudar o padrão da sua alimentação. Então, tentar procurar alimentos que não estimulem tanto a produção de glicose. Por consequência, não vai estimular a produção de insulina. Traduzindo de maneira geral, eu até confesso que eu aprendi tudo errado. Eu acreditava que suco era tranquilo, frutas era bom, era melhor aí tentar comer mais grãos em geral. Só que esses alimentos, de maneira geral, eles aumentam o teor de glicemia. E aumentando o teor de glicemia, vai aumentar o teor de insulina. Doutor, e alimentos integrais? É uma excelente ideia, porque vai associar a formação de fibras para diminuir um pouquinho o impacto que vai ter a subida da glicemia no seu sangue. Só que tem um porém, geralmente não é tantas fibras assim nos alimentos integrais. Então, a meu ver, não vai surtir tanto impacto dessa maneira. De maneira geral, como que você tem que fazer? Eu orientaria cortar a quantidade de açúcar, ou aí reduzir ou cortar mesmo, para você controlar essa questão da insulina. Você comer de uma proporção saudável. Qual que é a proporção saudável? Então você pega o seu prato, 50% tem que ser verduras e legumes, 25% só carboidrato, 25% proteína. Como você deve comer? Come primeiro a proteína, depois verduras e legumes e por último carboidrato. Doutor, por que eu tenho que começar com a proteína primeiro? Porque quando você come proteína, o seu corpo é inteligente, ele entende o que você comeu e isso vai estimular o seu estômago com que ele digira mais lentamente essa comida. Digerindo mais lentamente essa comida, esse alimento que está no estômago vai passar para o intestino delgado mais lentamente. Isso vai fazer com que o seu açúcar ele se eleve mais devagar. Então aí você tem que comer primeiro a proteína, verduras, legumes e por último carboidrato. Doutor, comi proteína, verduras, legumes e chegou na hora do carboidrato. Mas eu não estou com fome assim, eu preciso comer o carboidrato? Se você está com essas doenças, se você tem síndrome metabólica, provavelmente você está acima do peso, não tem necessidade de você comer o carboidrato. Porque o carboidrato, ele é só mesmo energia. Ah, doutor, mas a vitamina A do arroz,
é muito pouco, tá? Se você focar em comer bastante verduras e legumes, você vai ter as vitaminas e minerais ali e a proteína que tem os aminoácidos essenciais para a saúde. Então, o carboidrato não tem necessidade de você comer se você está saciado. É claro, eu não recomendo cortar carboidratos. Carboidratos são essenciais na nossa rotina, mas tenta aí você seguir essa ordem nesse sentido. Outra forma da alimentação é você cortando açúcar, você vai ver que vai ter menos essas subidas e descidas da glicose e essas subidas que estragam aí a saúde, porque vai soltar a insulina lá em cima. E essa insulina vai fazer com que você tenha pressão alta, tenha colesterol elevado e tenha também dificuldade de processar a comida, nesse sentido, piorando essa resistência à insulina. Então, corte o açúcar ou tente limitar ao máximo. Olha também o açúcar que você coloca, mas o açúcar que está dentro do pacote. Então aí olha o rótulo e tenta cortar. Ou aí deixar só para o final de semana e assim vai. Então essas são estratégias que você pode aliar na sua alimentação para controlar aí a insulina. Como que eu faço? Eu recomendo comer proteína de manhã. A proteína de manhã seria aí eu gosto de recomendar ovo, tá? Então aí 2 ovos cozidos ou mexidos. Você até pode fazer um teste. Um dia você come o seu pão, café sem açúcar. Você vai ver que lá pelas 10 horas, mais ou menos, você está com fome. Agora você come o ovo, 2 ovos cozidos. Você vai ver que lá pelo meio-dia você já está meio saciado. Se você acordou, não está com fome, precisa comer? Não precisa comer. Na verdade, se você ficar um período em jejum, você vai fazer com que o seu corpo não tenha produção de insulina ou tenha uma produção muito pequenininha. Isso vai fazer com que você comece a queimar gordura. Então é uma estratégia também interessante. E fazer atividade física. Atividade física é importante por causa desse mecanismo que eu falei, aumentando o músculo, você vai caber. Se o músculo é pequenininho assim, se você tem um músculo maior, quanto de açúcar cabe? Cabe bastante, né? Então, você aumentando a quantidade de massa muscular, você vai caber mais açúcar aqui, fazendo com que sobe menos açúcar na corrente sanguínea. E controlar o sono também, por a questão do cortisol. Seria mais ou menos isso. Não sei se ficou enrolado ou muito longo a explicação. Eu estou tentando me aprimorar em relação a isso, mas deixar essas dúvidas aqui. Se vocês querem saber mais, eu tenho o meu livro que fala especificamente sobre isso, como perder peso de uma forma saudável. Vocês podem conferir no link da bio. E até mais. Tchau, tchau, gente.